Oi, pessoal. Vamos então aqui a mais um módulo do nosso curso, tratar sobre as tabelas, né, que são bem importantes em relação ao nosso artigo para exibição de dados. Vamos lá então para a prática. Bom, já estou aqui com o template aberto, né? Se a gente olhar aqui no documento, tem o menu que trata sobre tabelas, já tem um exemplo de tabelas lá, né? Esse aqui é o que a gente fez na atividade passada, então vou dar 2 cliques aqui e já vou lá na seção tabelas, né? A minha tabela ela já está aqui, tá? A gente vai ver que tem 2 ambientes, depois eu vou falar de todos os detalhes que envolve esse ambiente de tabela e como referenciá-las, né? Finalmente. Vamos para a parte mais prática. A tabela ela envolve um número grande de comandos e especificações que por exemplo, tanto em HTML como em outras linguagens é difícil de construir. Então a gente usa um gerador de tabelas. Esse site aqui, TableGerator, pode ser qualquer outro site, nos ajuda a isso, né? Então esse site ele gera código de tabela em LaTeX, né? A gente faz graficamente aqui, ele gera o código para nós e a gente consegue também importar aqui arquivos CSVs que são tabelas, a gente consegue importar aqui outros códigos em LaTeX em si. O CSV basicamente é o que vem do Excel, né? Então se você tiver no Google Planilhas, no Excel, você exporta ele em CSV, você consegue importar ela para cá. Tem alguns outros que, por exemplo, aqui importa CSV file, né? Tem alguns outros que importam diretamente do Excel também, tá? E aqui uma tabelinha simples, né? Para a gente ter uma base, eu separei aqui para a gente fazer uma tabela como essa aqui. Ó. Vejo que aqui tem a opção de mesclagem também. Então vamos lá. Essa tabela aqui ela tem duas colunas, são necessárias, né? Então a gente vai fazer uma parte dela. Então eu vou selecionar aqui, vou dar um zoom um pouquinho para ficar mais fácil. Seleciono aqui só clico numa célula, seguro o Shift ou clico e arrasto, né? Essas coluninhas aqui. Clique e arrasto. Clico com o direito ou pelo menu. Vou vir aqui em coluna. Eu disse assim, ó, remova essa coluna, né? Primeira coisa. Aí vamos lá. Começo aqui Brasil. Eu vou preenchendo graficamente, né? Se você tiver um CSV é bom que já predomina, né? Aqui embaixo eu tenho estado e time. Aqui vou colocar São Paulo e aqui vou colocar Santos. Só essas informações por enquanto, sem mesclar, sem nada. Aqui embaixo já tem a estrutura de uma tabela, né? Então basicamente tem o ambiente table e o ambiente tabular, que é para tabular os dados, né? Que você consegue. Aí depois da tabela a gente tem aqui esse parâmetro que equivale às imagens. Eu posso colocar o H para dizer para ele plotar a tabela, gerar a tabela no mesmo lugar que eu declarei no texto, né? Ou forçar com o negado H ou exclamação H, né? Se eu quero colocar no topo T, no body B, então eu posso a mesma coisa lá das imagens. Aí o tabular aqui, ele define como é que vai ser do lado do tabular a formatação, tá? Esse comando aqui LLL significa left, 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 né? Ou seja, vai ter aqui ele tinha 3 colunas, por isso que estava assim, né? Então eu colocaria 3 células, todas as células seriam de cada linha, né? De cada coluna seriam direcionadas aqui por coluna, né? Seriam direcionadas para left, né? Ou seja, L de left, R de right, direita e C de center, né? Ou você usa qualquer uma dessas, né? Nessa configuração aqui, e aqui são os espaçamentos, né? Entre cada e-comercial aqui eu consigo colocar uma célula e o barra barra significa que é uma linha, né? Então, aqui eu teria, antes desse primeiro eu teria um espaço em branco, né? Um valor, aqui eu teria o valor da segunda célula, aqui o valor da terceira célula. E assim por diante, né? E no final o barra barra é o quebra-linha. Se eu dar um gerar agora com o Ctrl, vai ficar mais fácil de visualizar. Olha só. Brasil aqui, depois eu tenho uma célula em branco, né? Então Brasil,
E-comercial é a divisória para outra célula. Barra, barra significa contra barra, outra linha, né? Estado, e-comercial, time, célula por célula, né? É só dividir com o e-comercial. Dentro da tabela significa isso. E a última linha não preciso colocar o barra, barra para não quebrar a linha. Essa tabela aqui ela não tem nenhum tipo de formatação, né? Então simplesmente eu vou copiar aqui ela. Vou vir aqui no meu artigo. Vou colocar abaixo do menu tabelas aqui. Tá? Vou organizar por tab aqui, que é bem importante. Daí eu sei que o tabular está dentro do table e o conteúdo está dentro do tabular, né? LL agora aqui, né? Ou seja, só duas colunas. Duas são orientadas para... Eu vou colocar aqui para mostrar ambos, né? Editor e PDF. Vou dar um recompilar aqui. Vou descer aqui nas tabelas. E agora a gente vai ter uma tabelinha ali abaixo. Vejo que aqui eu não coloquei o H, né? Então, por padrão é HT, né? Mas eu vou deixar o H agora, ó. Brasil, Estado, Time, Santos, né? Se eu colocar aqui C, por exemplo, ele já vai mudar e centralizar. Veja que Brasil, Estado e São Paulo ficou centralizado, né? Com LL, vai jogar Brasil, Estado e São Paulo todos para left, né? Para esquerda. Se fosse RL, todos para outra posição, né? Enfim, essa é a primeira indicação, né? E já coloquei o H aqui também. Então, bem tranquilo. Eu posso ir gerando, né? Se eu quiser colocar aqui outra linha, né? Eu vou aqui row para adicionar uma nova linha abaixo, né? Então aqui vou colocar outro time, vou colocar o São Paulo mesmo, né? Outro time em si. Pronto. E aí, dou um gerar. Olha só, incluiu. Só que agora, por exemplo, eu não tenho bordas, né? Eu posso incluir aqui bordas, todas as bordas, posso incluir... Aqui a gente tem, dentro das células, a gente consegue fazer split ou merge, ou seja, a função de mesclagem também, né? Aqui adicionar vertical, adicionar todas as bordas, adicionar horizontal, remover bordas, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar tudo aqui para colocar a borda, vou mandar colocar a borda e colocar em negrita. Não, vou colocar em negrita aqui só o Brasil, por exemplo, né? Vou dar um gerente, tá aqui. Então, textbf, que é o comando para negrita, e hline é para gerar todas as linhas naquela linhazinha. Agora eu copio para cá, substituo o conteúdo aqui. Veja que agora significa, aqui a gente vai ver linhas agora, né? Esse comando aqui, hline, horizontal line, forma as linhas que ficam aqui abaixo de... veja só, antes de Brasil eu tenho um hline, essa linha. Depois de Brasil eu tenho um hline. É tudo horizontal, né? As linhas horizontais estão abaixo da palavra estado e time. E as linhas verticais na prática são essa indicação aqui no tabular, né? Se eu tirar essa indicação aqui, se eu tirar essas indicações aqui, ele não vai ter a primeira, a segunda e a terceira linha na vertical, daí ele não vai ter, né? Ó, não tem as linhas na vertical. Então, linha na vertical é só colocar uma barra, essa barrinha de pé aqui, que ele cria a linha na vertical. E o hline é para criar na horizontal. Agora é bem explícito isso, né? Então, esse é o padrão para você gerar. Aqui, por exemplo, São Paulo poderia mesclar célula tranquilamente, né? Então, eu posso selecionar aqui na interface as duas e clicar aqui no botão Merge, ou mesclar, para quem é mais intuitivo, né? Vou dar um gerente de novo. Veja que ele gerou um comando aqui para nós. Vou copiar para cá, depois eu vou falar do comando. Pronto. Ele diz assim, ó, quando eu copio, diz, use o pacote multi-row. Se você não usar esse pacote, não tem como fazer mesclagem, né? Só que esse pacote, se você não tem, diz assim, use no preâmbulo, que é lá no começo, quando eu expliquei a divisão. Então, lá em cima, depois do document class, você tem use package. Você só copia esse use package lá e vai funcionar. Nesse caso já está incluso, tá? Aí, basicamente, aqui, ele diz assim que o conteúdo da primeira célula, ele vai ser uma linha que vai ser duas linhas que vão ser unidas, né?
E o segundo item, que é o asterisco, significa que ele vai dar o espaçamento automático conforme a palavra precisa. Então, se tiver São Paulo, mais alguma coisa, ele ia usar esse espaçamento. Depois aqui a segunda célula, né? E aí esse cline 22 é para depois de gerar uma linha aqui diz assim, agora eu quero que você gere uma linha que atinja duas linhas, né? E aí depois São Paulo no final para a próxima linha e tem um H-line, né? Aqui, ó. Aí ficou São Paulo, Santos conseguiu fazer a mesclagem. Perfeito? Então é isso sobre mesclagem de células gerando aqui com a ferramenta e demais configurações aqui, a cor da célula, né, a cor do fundo, então tudo isso você pode customizar por aqui e gerar o código. Aí na sequência eu vou falar como fazer a referência e todas as configurações que estão aqui. Aqui a gente tem o ambiente table asterisco e tabular asterisco. No geral, a ferramenta gera o ambiente table e o ambiente tabular, que são um pouquinho diferentes. Então, aguarde um pouquinho. Vamos ver na sequência aí, então. Bom, continuando, então, essa parte da tabela. Então, a gente tem dois ambientes, né? Tem o table e o tabular. E temos aqui o table asterisco e o tabular asterisco. Qual que é a diferença entre eles, né? O table asterisco e o tabular asterisco permitem que nós organizamos a nossa tabela com base no tamanho do documento, na largura do documento especificamente, como essa tabela 1 aqui, né? Então essa tabela 1 está mais completa, depois a gente vai passar para outra tabela, vocês vão ver o comportamento. Nesse caso, a gente tem, após o tabular, o comando font, que a gente pode colocar a fonte onde a gente tirou, seguindo as normas da BNT. A gente tem também aqui o comando de centralização, para centralizar a tabela, igual na figura. Tem o caption aqui, que é a descrição a descrição em si da nossa tabela. Automaticamente ele já incorpora aqui como tabela 1. Né? E temos a label, que é o que a gente acessa depois para fazer referências, né, no texto. Então, se eu olhar aqui, a gente tem a tab 1 e temos a tabela 1. Né, para referenciar. Para a gente fazer referências é através do nome da label aqui. Tab result. A gente vai usar aqui os comandos para fazer a referência, né, na tabela. Para gerar o comando cref, tab resultado, igual na imagem, ele gera aqui tab 1, ou cref maiúsculo, né, de referência, ele gera implicitamente tabela 1 já organizado aqui com o T maiúsculo, primeira letra, e já referencia. E conforme eu vou criando as tabelas, ele vai organizando tabela 1, tabela 2, tabela 3. Né? Isso eu posso passar. Essa tabela aqui não tem esses índices, por isso que ele não gerou. Né? Então, eu não coloquei aqui a descrição aqui da nossa tabela, né? Para esse cara aqui. Não coloquei a label, então mais uns itens que são importantes. Né? E aí a diferença aqui. Nesse contexto aqui, deixa eu voltar aqui para somente o texto, né? O tabular permite que a gente inclua esses comandos aqui. Né? Esse primeiro comando aqui é a mesma coisa lá da imagem. Significa que ele vai alocar a largura da tabela com base na largura da página. Né? Ou seja, text widget aqui ele vai alocar o texto da tabela com base na largura da página. Então não tem perigo da tua tabela extrapolar a página, né? Ou ficar muito maior ou muito menor, ou metade da tabela ficar dentro da página, outra parte ficar fora do contexto da página. Né? E esse outro comando aqui diz respeito à alocação e distribuição dentro desse espaço. Então ele vai fazer uma distribuição uniforme das colunas dentro desse espaço que ele vai alocar, ou seja, toda a largura da página. E aí vem o padrão aqui que é left, 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 que são 3 colunas, né? Mesma coisa que aqui, né? Então aqui só tinha 2 colunas do lado do tabular. Então esse ambiente permite que a gente faça isso. Aí além do comando, vocês viram o H-line, que coloca a linha na horizontal, e o C-line linha na vertical. A gente tem comandos que permitem também colocar linhas, né? Se eu usar o comando /top rule, ele vai colocar uma linha aqui, se a gente ver, né? Ele coloca essa primeira linha aqui, que é um pouquinho mais larga, no topo da tabela. Né? Eu tenho o middle rule, que é esse outro comando.
que ele inclui uma linha mais fininha no meio da tabela, né? E veja que essas outras duas linhas aqui, né? Essa linha aqui e essa linha aqui, eu não tenho nenhum comando entre elas, então não gera linha. E aí o bottom rule gera um comando para demarcar bem o final da tabela. Então esse aqui eu demarco o topo da tabela com uma linha mais grossa na horizontal, aqui uma linha mais grossa para o fim da tabela na vertical, e aqui eu posso colocar a linha no meio, né? Então eu poderia colocar esse comando aqui no meio, ele ia gerar uma linha aqui no meio de resistência à flexão e módulo de flexão, por exemplo, né? Ia gerar essa linha. Vamos recompilar aqui para ver o resultado, olha só. Ó, gerou a linha ali no meio, né? Ali no meio disso tudo. Bom, e ocupa, tá vendo, toda a largura aqui da página nessa tabela, né? E ela não expande para um lado e está bem distribuído os valores das colunas, ok? Enfim, então esses são os principais comandos. Eu posso passar todo esse tabular aqui lá para o outro, para que ele ocupe a largura da tabela, né? Então eu só vou copiar aqui. Então no nosso begin tabular agora é begin asterisco tabular. Aqui é begin asterisco table. Vou usar o H aqui para dizer que eu quero que ele apareça no lugar onde eu coloquei. Finalizar com tabular asterisco e table asterisco. Esse modelo aqui. Só vou organizar aqui, né? Para ficar mais indicativo. Vou dar um recompilar e agora essa tabela que ficou alocada aqui na minha esquerda, ela vai ocupar todo o espaço. Ó. Ocupou todo o espaço destinado lá da nossa tabela, né? Brasil, aqui ele não está mesclado, né? Então ele só é como se fosse duas células na primeira linha, e aqui ele distribuiu aqui a minha tabela e centralizou, né? Aí eu tenho os comandos, por exemplo, posso incluir o comando. Vamos incluir o comando de centralização de título, né? Então esses comandos adicionais que ficam antes do tabular. Aqui, centralização e título, né? Vou mudar aqui meu título. Meu título centralizado. Vou compilar ele aqui. Agora não vai ser apenas uma tabela, mas uma tabela com título, né? Veja que ele está logo abaixo da seção tabelas, mas ele não cabe ali, então ele foi jogado para baixo. Ó. Tabela 1, meu título, e veja que a outra já virou tabela 2, né? Ele já organizou para nós isso. Ó. Tabela 2 aqui, tabela 1 aqui, já está centralizado. Então na próxima aula a gente vê a formatação de modo geral. Um abraço e até mais.